Aqui, deixa eu espelhar nossa apostila de física. Então, aqui, só relembrando, tá? Sua avaliação de química, ela é na quarta-feira agora, né? Dia 24. E a avaliação de física sua vai ser agora, na próxima segunda-feira, dia 29. Então, hoje é a nossa última live antes das férias, tá? Relembrando, o que vai cair na sua prova, tá? Vai cair todo esse conceito de movimento retilíneo uniforme que a gente viu na aula passada e que você fez os exercícios e me enviou, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, de conceito, né, referência, trajetória, deslocamento escalar, que mais aqui, ó? Movimento da trajetória, orientação da trajetória, corpos extensos e pontos materiais, movimento retilíneo uniforme, tudo isso vai cair aqui, ó, até a página 5 vai cair na sua prova, tá? Sua prova vai ser só disso aqui, ok? Tá bom. Aí, aqui tem as questões que eu acho que eu tinha pedido até a 10 para você, se eu não me engano, foi isso? Acho que sim. Né, que era aqui, ó, a página 6 e a página 7. Então, eu ainda estou montando a sua prova e os exercícios vão ser todos sobre esse conceito de movimento retilíneo uniforme e assim, ó, vão ser bem semelhantes aos que a gente vai resolver aqui, tá? Então, quanto a isso, não se preocupe. Mesmo assim, se você for reler o capítulo, né, for estudar, pintar alguma dúvida, aí você também pode me procurar, tá? Tá, você vai fazer a correção Correção, dos vou fazer a exercícios? correção agora. Tá, peraí, só um minuto. Espero. Voltei. Podemos? Então, vamos lá. Na primeira questão, está falando o seguinte. Uma moto de corrida percorre uma pista que tem o formato aproximado de um quadrado com 5 quilômetros de lado. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade média de 100 quilômetros por hora, o segundo e o terceiro a 120 quilômetros por hora e o quarto a 150 quilômetros por hora. Então, ele quer saber qual que é a velocidade média da moto nesse percurso. Então, vamos lá. Aqui ele disse, né, fazendo um desenho aqui para a gente exemplificar melhor. Ele disse que a pista é em formato de quadrado. Cada lado do quadrado equivale a 5 quilômetros. E aqui, ó, a velocidade 1 era de 100 quilômetros por hora. Depois a velocidade 2, 120. A velocidade 3, 120 também. E a velocidade 4, 150 quilômetros por hora. Por definição, a gente sabe o quê? Que a velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Ou seja, é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. O ΔS a gente tem já que é 20 quilômetros. Por que 20 quilômetros? Porque cada lado vale 5 quilômetros. 5, 10, 15, 20. Então, a gente tem ΔS igual a 20 quilômetros. Ou era só você ter feito 5 vezes 4, que dá os 20 ΔS. Exatamente. Porque quadrado, nós sabemos que um quadrado tem todos os lados iguais. Então, cada lado tem 5 quilômetros. Portanto, 20 quilômetros. Esse é o nosso ΔS.
O que a gente tem que achar agora? A gente tem que achar agora a nossa velocidade média. Então, o meu ΔT, ele vai ser o quê? 5, que é a distância, dividido por 100. Por quê? Porque é 100 km por hora. Eu simplifiquei, podia? Oi? Podia ter simplificado? Sim, se você chegou nesse resultado aqui, sem problema. Uhum. É que eu simplifiquei, aí eu fiz 5 sobre 100, aí eu simplifiquei por 5, deu 1 sobre 20. Aí o segundo, né, que é 10 sobre 20, aí deu 1 sobre 12. Aí 5 sobre 150 deu 1 sobre 30. Aí eu fiz o MMC do 20, do 12, do 30, deu 60. Aí eu usei aquela fórmula que é 60 vezes 20 vezes 1, mais 60 vezes 12 vezes 1, mais 60 vezes 30 vezes 1, sobre 60, que é o tempo. Aí Então, vai daqui, ó, 1 sobre 6 horas. Ah, eu usei. É que eu não cortei os zeros. Aí deu 10 sobre 60. Ah, entendi. Então, Dá no na caso, o nosso ΔT aqui, é que eu não corrigi esse exercício ainda, tá? Depois eu vou dar uma olhada, mas eu acredito que ok. Então, o nosso ΔT aqui, ó, ele deu 1 sobre 6 horas. Uhum. Então, como que a gente acha daí, né, depois de você ter simplificado tudo, tal, como que a gente acha a nossa velocidade média? Vai ser 20, né, que é o nosso ΔS, dividido aqui, ó, pelo ΔT, que é 1/6 de hora. Então, portanto, a nossa velocidade média vai ser de 120 quilômetros por hora. Então, você chegou nesse resultado? De Sim. 120 quilômetros por hora? Uhum. Ah, então, beleza. Ah, é que daí fica 20 sobre 10. 10 sobre 60. Aí o 20 sobre 1, né? Como o 60 o 10 sobre 60 tá dividido, ele passa multiplicando. Aí ele inverte, né? O 60 vai para cima. E o 10 vai embaixo. Aí multiplica 20 com 60, Eu dá acredito que você fez 1.200. um caminho mais longo aí, mas 1.200 aí. Divide por 10, corta os zeros, dá 120 km por hora. então, beleza, sem problemas. Você só fez, digamos, um caminho mais longo, mas se você conseguiu ainda realmente chegar no 120, tá certo, tá? Aqui, ó, a questão 2. Dois aviões do grupo de acrobacias Esquadrilha da Fumaça são capazes de realizar manobras diversas e deixam para trás um rastro de fumaça. Nessas condições, para que os aviões descrevam duas semi-retas paralelas verticais, perpendiculares ao solo, considerando o plano, de tal sorte que o desenho fique do mesmo tamanho, os pilotos controlam os aviões para que tenham velocidades constantes e do mesmo módulo. Considerando o mesmo sentido para os movimentos dos aviões durante essa acrobacia, a gente pode se afirmar corretamente que A. Os aviões não se movimentam em relação ao solo, o que é falso. Eles se movimentam, sim, em relação ao solo. B. Os aviões estão parados um em relação ao outro. Então, se a gente for considerar como referencial para o movimento o avião A, que está na mesma velocidade que o avião B, então pode concluir que um está parado em relação ao outro. Por quê? Porque adotado esse referencial, eles estão com a mesma velocidade. Então, se eles estão com a mesma velocidade, a gente consegue concluir que um vai estar parado em relação ao outro, tá? Uhum. Tudo bem nessa? Tudo.
Analise a tabela a seguir e responda as questões 3 e 4. Então, aqui a gente tem a modalidade, né, do exercício, o nome da prova. Aqui a gente tem o espaço percorrido em metros. E aqui a gente tem o tempo de cada prova, tá? Então, de acordo com os dados da tabela e os conhecimentos sobre unidades e escalas de tempo, assinale a alternativa correta. A diferença de tempo entre as provas de 1.500 metros do nado livre e 1.500 metros do atletismo é de 10 minutos, 40 segundos e 910 milésimos de segundo. Então, aqui era só fazer a diferença da modalidade do nado livre e do atletismo. Nado livre e atletismo. Então, é só você fazer a conta de menos aqui e vai ver se vai atingir a diferença, tá? Não é o caso. Então, você tinha que fazer as diferenças em cada uma dessas alternativas. Portanto, a alternativa correta, ela é a alternativa D. A diferença de tempo entre as provas de 100 metros do atletismo e a de 50 metros do nado livre, ela é de 11 segundos e 61 centésimos de segundo. Então, portanto, ele fez aqui a conta, 21,30 menos 9,69, que é 11,61. Então, era só fazer a diferença aqui e ver que a alternativa correta era a alternativa D. Tudo bem até aqui? Agora eu entendi esse exercício. Era só fazer conta de menos, entendeu? Então, era para ver a diferença entre o tempo do nado livre e o tempo do atletismo. Aí, depois, para ver o tempo do nado livre com o tempo de prova no caso aqui era para converter, né? O tempo de prova de 50 metros do nado livre é de 21 segundos e 30 décimos de segundo. Aí aqui era só converter, daí a gente vê também que não bate. Enfim, aí a alternativa correta é a letra D. A diferença de tempo entre as provas de 100 metros do atletismo e a de 50 metros do nado livre é de 11 segundos e 61 milésimos. Aqui, ó, era só fazer a diferença, tá? Uhum. 4. Conforme os dados da mesma tabela, deixa eu erguer aqui um pouquinho. Analise a alternativa que apresenta a velocidade média aproximada em quilômetros por hora para a modalidade de nado livre de 1.500 metros. Nado livre. Então, de novo, velocidade média é a variação de espaço pela variação de tempo. Então, ele quer a velocidade média aproximada. Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, ΔS é de 1.500 metros, que deu aqui no exercício. E o meu ΔT vai ser, quanto vale aqui, ó? Nado livre. Perdão, nado livre aqui, ó. Vai ser 14 minutos vezes 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Certo? E mais o 41,54 segundos. Isso, que é mais os milésimos aqui, ó. Uhum. Portanto, é só aplicar aqui na fórmula e daí multiplicar por 3,6. Por que por 3,6? Porque aqui na tabela tá em metros. E a gente quer o quê? Quer em quilômetros por hora. Então, para fazer essa conversão, multiplica por 3,6. Portanto, vai dar 5.400 dividido por 881,54. Então, essa conta ela vai dar 6,13 quilômetros por hora. Então, arredondando aqui um valor aproximado para bater com as nossas alternativas, vai dar 6 quilômetros por hora.
Bateu aí com o seu? É que, na verdade, eu não tinha entendido. Mas agora, na explicação, eu entendi como que faz. Você entendeu? Era só pegar aqui na tabela, né? O nado livre aqui, ó, 1.500. E daí também não esquecer de fazer a conversão, porque aqui está em metro. E no exercício ele está pedindo quilômetro por hora. Então, para fazer essa conversão, a gente multiplica por 3,6. Agora eu entendi. Beleza? 5. A tabela registra dados do deslocamento S em função. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar melhor. A tabela registra dados do deslocamento S em função do tempo t referentes ao movimento retilíneo uniforme de um móvel. Então, qual que é a velocidade desse móvel? Então, como que a gente faz? O que o exercício deu para a gente? O exercício deu para a gente que o movimento é uniforme. Então, se o movimento é uniforme, a gente pode escolher qualquer um dos pares ordenados da tabela para obter a velocidade do móvel. Então, se a gente escolher o T0 e o S0, vai ser o quê? 0 e 0. Se a gente escolher o T e o S aqui, a gente vai ter, por exemplo, 9 e 27. Aqui, ó, o último, tá vendo? Então, como que a gente faz? É delta S sobre delta T. Sim. Então, se a gente fizer aqui, ó, 27 menos 0, que é a variação de espaço, e depois 9... sobre... Oi? Dá 27 dividido por 9, que dá 3. Agora eu parei para pensar uma coisa que veio na minha cabeça aqui. Se eu pegar o 27 e dividir por 9, dá 3, certo? Correto. Se eu pegar o 15 e dividir por 5, dá 3. Exato. O 6 dividir por 2 dá 3 também. Então, se eu pegar qualquer par... Exatamente. Então, qualquer par ordenado ia dar 3 metros por segundo. Exatamente. Aqui o exercício resolveu pegar o último. Mas qualquer par ordenado aqui que você pegasse, ia dar 3 metros por segundo. Daí você ia chegar na alternativa correta. Tá? Então, note, Isa, que a maioria dos exercícios, tá? Quando você for resolver a prova, gira em torno dessa fórmula aqui, ó. Que é da velocidade média, que é a variação de espaço, dividido pela variação de tempo. E também tá sempre se atentando às conversões, tá? Se tá tudo em metro, se tá tudo em quilômetro. São coisinhas que na hora do nervosismo a gente acaba deixando passar um pouquinho batido. Mas é só se atentar a mais essas coisas, tá? Na hora que você for fazer a sua prova. Sim. Aqui, ó. 6. Um ciclista descreve uma rota completa em uma pista que se compõe de 2 retas de comprimento L e de 2 semicircunferências de raio R, conforme mostra essa figura a seguir. Então, a volta, ela se dá de forma que a velocidade escalar média nos trechos retos, né, V, e nos trechos curvos é de 2/3 de V. O ciclista, ele completa a volta com uma velocidade escalar média em todo o percurso igual a 4/5 de V. Com base nessas informações, é correto afirmar que o raio dos semicírculos é dado pela expressão. Então, esse aqui é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque ele quer a expressão do raio dos semicírculos nesse caso. Então, como que a gente... Eu fiz de um jeito mais simplificado. Então, fale para mim como você fez. Vamos lá. Eu peguei o 2. Aí coloquei 2 vezes L mais PR sobre o tempo.
igual a 4V sobre 5. Aí eu peguei o 2L sobre V mais 2πr sobre 2V sobre 3, igual ao T. Aí T igual a 2L mais 3πr sobre V. Aí ficou 2 vezes L mais πr sobre 2L mais 3πr sobre V, igual a 4V5. Aí você corta o V debaixo do 2L mais 3πr e você corta o V do 4V sobre 5. Aí fica 2L mais 2πr por causa da distributiva. Aí fica 2L mais 3πr. Aí você corta os dois igual a 4 sobre 5. Aí fica 2 igual a πr ou R mais LP. LP. Fica como? Não entendi. L sobre πr. L sobre PR, você chegou? Ah, não. L igual a πr. No L igual a PR. Isso. Tá, então você chegou na alternativa A, que é o L igual ao PR. Uhum. Tá. Então, se você chegou nessa alternativa, beleza, tá? Depois eu vou ver o seu cálculo certinho, então. Tá. Então, aqui, 7. Embora as unidades das grandezas físicas pertençam ao chamado SI, né, que é o Sistema Internacional de Unidades, ainda são usadas por conveniência ou tradição, algumas que não interagem com o sistema, que é o caso da velocidade dos navios, que é medido em nós. Então, aqui, ó, 1 metro por segundo equivale a aproximadamente 2 nós. E algumas distâncias são medidas em milhas. Então, 1 milha equivale a mais ou menos 1,6 quilômetros. Então, um navio deslocando-se a 10 nós cobrirá uma distância de 5 milhas no seguinte tempo. Daí tem aqui as alternativas. Então, o exercício deu para a gente o seguinte: 10 nós equivale a aproximadamente 5 metros por segundo. E 5 milhas equivale a aproximadamente 8.000 metros. Então, utilizando o conceito de velocidade média, a gente tem a velocidade média igual variação de espaço dividido pela variação de tempo. A velocidade média, a gente já tem o quê? Que é as 5 milhas. Igual a 8.000 metros dividido pela variação de tempo. A variação de tempo é o que a gente quer achar. Então, é só isolar o ΔT aqui, né? Inverter a equação. Portanto, a gente vai chegar em 1.600 segundos. Então, esses segundos a gente converte o quê? A gente converte para minuto. Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1.600 segundos equivale a aproximadamente 26,6 minutos. Então, a alternativa correta é a alternativa A aqui, ó, entre 26 e 27 minutos. Uhum. Beleza? Você conseguiu chegar até aí? Sim. Uma coisa do exercício anterior foi que eu esqueci de fazer uma coisa com o 4 sobre 5. Agora que eu vi aqui, era para multiplicar o 4 com o primeiro e o segundo com o 5. Aí eu acabei esquecendo. Não, tudo bem, sem problemas. Então, tudo bem aqui na 7? Sim. Aí seria a letra A. A. Aqui, ó, 26,6 minutos. Então, é a alternativa A, ó, entre 26 e 27 minutos. Sim. 8. Tá certo. Beleza. 8. O odômetro de um carro marcou 38.692,4 quilômetros no início de uma prova
de corrida de automóveis em uma pista oval de 3 km de comprimento por volta. O carro terminou a prova em 2 horas, 38 minutos e 55 segundos. E no final da prova, o odômetro marcou 38.986.000,4 quilômetros. Então, a velocidade escalar média do carro nessa prova foi, então, de novo, ΔS dividido por ΔT. Qual que foi a variação de espaço? Então, aqui, ó, é a quilometragem final menos a quilometragem inicial, tá? Vezes 1.000. Por que vezes 1.000? Porque aqui, ó, tá o quê? Quilômetros. E aqui a gente vai achar o quê? Metros por segundo. Então, a variação de tempo, ó, 2 vezes 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. Mais 38 vezes 60, mais 55, que é o que? A nossa variação de tempo, tá? Portanto, vai estar aqui, ó, 294.000 dividido por 9.535. Portanto, a velocidade escalar média nesse caso foi de 30,8 metros por segundo, que é a alternativa C. Ok? Calma aí que eu acabei errando o resultado. Mas você só errou aqui a divisão final? É que eu errei, tipo, o número de... É que, na verdade, eu fiz primeiro o 38.986,4. Aí eu tirei de 38.692,4. Só que eu esqueci, aí dá 294,0, né? Aí multiplicando por 100 dá os 294.000. Só que eu esqueci os números de baixo. Você esqueceu de colocar o tempo. Isso. Mas você entendeu aqui. Uhum. 2 vezes 3.600, que equivale a 2 horas. Depois Sim. mais o 38 vezes 60. Depois mais os 55 segundos. Sim. Né? Que é tudo aqui em segundos. Por quê? Porque a nossa resposta é metros por segundo. Uhum. Então, tudo bem aqui na 8? Tudo. Então, vamos passar para 9. 9. Segundo os autores de um artigo publicado recentemente na revista The Physical Teacher, é o que faz do corredor Usain Bolt um atleta especial, é o tamanho da sua passada. Então, para efeito de comparação, o Bolt precisa apenas de 41 passadas para completar 100 metros de uma corrida, enquanto outros atletas de elite necessitam de 45 passadas para completar esse percurso em 10 segundos. Então, aqui, ó, marque a alternativa que apresenta o tempo que Bolt para os 100 metros rasos, se ele se mantivesse o tamanho médio da sua passada, mas desse passadas com frequência média de outro atleta, como na referência anterior. Então, vamos lá. A frequência passada por outro atleta é o quê? De 45, aqui, ó, 45 passadas, dividido por 10 segundos, certo? Então, seria aqui, ó, 4,5 passadas. Tudo bem? Sim. O tamanho médio da passada do Bolt é, aqui, ó, em 100 metros, ele dá 41 passadas, ok? Uhum. Então, com essas informações, a velocidade média que o Bolt ele vai ter em metros por segundo, se mantivesse a mesma frequência que os outros atletas, seria de
100 dividido por 41 vezes 4,5, que é a média da frequência dos outros atletas. Portanto, vai ser 450 dividido por 41 metros por segundo. Então, assim, sendo a velocidade suposta constante, a gente tem o quê? Que ΔS é igual à velocidade média. Então, portanto, a gente vai ter aqui, ó, 100 metros, tá? Que é o que o Bolt faz, vezes 41, dividido por 450, tá? Então, aqui, ó, a gente aplicando na fórmula, vai ficar 4.100, que multiplicou aqui, dividido por 450. Portanto, essa velocidade, ela vai ser de aproximadamente 9,1 segundos, tá? Que é a alternativa A. Você conseguiu chegar nessa alternativa? Consegui. Não, na verdade, eu não tinha entendido muito bem. Mas agora deu para entender. Agora deu para entender? Deu. E por último, a 10. Um motorista apressado passa em alta velocidade por uma base da polícia rodoviária com velocidade constante de módulo V. 10 segundos depois, uma viatura parte em perseguição desse motorista e o alcança nos próximos 30 segundos. Então, a velocidade escalar média da viatura em todo o percurso será d. Aí aqui a gente tem as alternativas. Então, a gente sabe o quê? Que a velocidade média é igual ΔS sobre ΔT, conforme a gente fez em todos os outros exercícios. Então, se a gente isolar o ΔS, a gente vai ter o quê? Que a velocidade média é multiplicada pela variação do tempo. Então, a gente vai ter essa fórmula aqui. Então, conforme a gente interpreta o enunciado, a gente consegue concluir que ambos os movimentos eles vão ter a mesma direção e sentido, porque está falando de uma perseguição. Então, o motorista apressado passou primeiro e depois a polícia começou a persegui-lo. Então, eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. E, além disso, sendo a velocidade do motorista constante, a gente consegue afirmar que a velocidade média do seu movimento ela vai ser igual à velocidade constante do movimento. Então, se ele se mantém nessa velocidade constante, o policial vai ter alcançado o motorista quando? Ó, a variação do espaço do policial igual à variação do espaço do motorista. Então, a gente quer saber quando o policial vai alcançar o motorista, tá? Então, vai ser a velocidade do policial vezes a variação de tempo do policial, que vai ser igual à velocidade do motorista multiplicado pela variação de espaço do motorista. Então, aqui, ó, a gente tem a velocidade do policial vezes 30. Por quê? Porque 10 segundos depois, uma viatura parte em perseguição e alcança ele, ó, 30 segundos depois. Então, a gente vai ter aqui, ó, a velocidade do policial vezes 30, porque ele alcançou 30 segundos depois. Igual o quê? A velocidade do motorista vezes 40. Por quê? Porque o policial ele saiu 10 segundos depois e alcançou ele nos próximos 30 segundos. Então, 30 mais 10 segundos antes do policial sair vai dar 40. Então, vai ser a velocidade do motorista vezes 40. Então, portanto, a gente igualando aqui a velocidade do policial com a velocidade do motorista, a gente vai ter que a velocidade do policial é 4/3 a velocidade do motorista.
Então, portanto, a velocidade escalar média da viatura em todo esse percurso vai ser de 4/3 do volume do motorista. Então, a equação é essa daqui, ó, que é, no caso, a alternativa B, 4V sobre 3. Essa vai ser a velocidade escalar média da viatura em todo o percurso até alcançar esse motorista. Eu fiz de um jeito meio diferente. Como que você fez? Eu tive, né, o S1 e o S2, né, que são os espaços. Aí o S1 ficou sendo 0 mais 30x, que é o policial. S2, 0 mais 40x, que é o motorista. Aí eu fiz o MRU, que é 30x igual a 40 vezes a velocidade. Aí x é igual a 40 vezes a velocidade igual a 30. Aí deu para cortar os zeros, aí deu 4V sobre 3. 4V sobre 3 é a resposta correta. Mas daí eu vou ver certinho os seus cálculos. Você enviou para mim, né? Uhum. Não, beleza, então. Então, Isa, a sua prova, ela vai até aqui. Alguma dúvida? Não. Agora tirou todas minhas dúvidas. Então, releia, tá? Releia todo o capítulo. É um capítulo só. Qualquer coisa, dê uma olhada na nossa aula de novo, refaça os exercícios e a sua prova vai girar todo em torno desse conteúdo aqui, tá? Então, tira um dia da semana, aí tem uma semana, releia todo o capítulo, se tiver um tempinho, refaça todos os exercícios. Sua prova não vai estar diferente dessas aplicações que a gente viu na aula de hoje, tá? Uhum. Tranquilo, então? Tranquilo. Bom, então não esqueça que quarta-feira tem sua avaliação de química. Então, se a gente não se conversar mais, tenha umas boas férias. Aproveite para descansar bastante. Tem um mês aí para dormir até tarde, para assistir Netflix, para esparecer um pouco aí desse período turbulento que a gente está passando. Ok. Ai, até, pro. Até mais, então. Tchau, tchau. Qualquer dúvida da prova de quarta-feira, você me dá um toque, tá? Tá, bons os descansos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.